Olá, estamos de volta a mais um programa Aprender a Estudar em Casa. Desta vez, Miriam Fernandes com as aulas de Filosofia do 12º ano. Como eu tinha anunciado na aula passada, ainda dentro da temática ação humana, nós vamos falar hoje sobre ética e moral como dimensão relacional do homem. Vamos definir os seguintes conceitos: a ética, moral, o civismo, direitos e deveres, como também compreender a dimensão social do homem e as suas implicações. E qual é o pensamento para a aula de hoje? Temos dois pensamentos. O primeiro diz: nosso caráter é resultado da nossa conduta, que é a mesma coisa que dizer o que nós somos, o que é que nós fazemos é resultado, ou melhor, o que nós somos é um resultado da nossa conduta, da nossa ação. São palavras de Aristóteles. A consciência é o melhor livro da moral e o que menos se consulta, disse Blaise Pascal. E então, o que é ética? Primeiro, o termo ética tem origem nos termos gregos ethos e etik e do termo latino ética, que significa ciência dos costumes. Ética é ainda, em sentido acadêmico, a filosofia moral, ou melhor, a filosofia da moral ou disciplina filosófica que estuda as regras morais e a sua fundamentação. A ética reflete sobre a moral e tenta justificá-la. Por outras palavras, é uma reflexão sobre os nossos atos e costumes, no sentido de confirmar se eles são ou não os melhores, os mais justos e os mais desejáveis. Portanto, ética reflete sobre a moral. Ética é o quê? É uma disciplina filosófica que debruça sobre a questão dos hábitos, dos costumes, ou, por outras palavras, da própria moral. E o que é ainda? A ética debruça sobre o juízo de valor das nossas ações e qualificam-as como sendo boas ou más, justas ou injustas. São diretrizes, princípios e ensinamentos sobre como devem ser os nossos comportamentos em sociedade. A ética tem um caráter teórico e reflexivo. E o que é moral? O termo moral veio do latim moralis, que significa relativo aos costumes. É um conjunto de regras ou normas do cotidiano, da educação, da tradição e da cultura que determina as condutas humanas na sociedade. O código moral é a ética. É um código de valores, de costumes, de hábitos, regras e convenções prescritas por uma entidade ou um grupo que impõe rigidamente certas práticas e condutas sociais ou de uma comunidade. Deste modo, o termo moral reservar-se-ia para as condutas concretas, agir de forma correta, para os comportamentos humanos e para as normas concretas. Portanto, contrariamente à ética, que tem um caráter teórico, moral tem um caráter prático. Enquanto que a ética reflete sobre moral, dizendo que comportamento é o mais correto ou é o mais aceito pela sociedade, a moral é a prática dessas ações ou desses comportamentos que são corretos. E o civismo refere-se ao comportamento do cidadão enquanto membro da comunidade humana, ou seja, polis, que em grego, que significa cidade. Este cidadão é consciente dos seus direitos e deveres e é patenteador de um comportamento cívico, ético e moral irrepreensível. Já que a ética é mais abrangente,
e a moral é mais restrito, o civismo é ainda mais restrito, porque diz respeito a um comportamento de um cidadão na sua sociedade, ou seja, na sua comunidade. Civismo é mesmo que atitude e comportamento que diz respeito para com as normas ético, morais e jurídicas e para com os valores culturais, bens públicos e privados, etc. É também a atitude de patriotismo que se traduz em respeito e amor com a pátria e para com os valores e símbolos nacionais. Por exemplo, vocês alunos têm que ter atos cívicos, ou seja, têm que praticar atos cívicos, por exemplo, quando cuidam dos vossos materiais escolares, daquilo que é património da escola, por exemplo, das mesas, das cadeiras, daí acabam por ter ou por serem cidadãos que praticam atos cívicos ou atos de civismo. Vejamos agora a diferença entre ética e, ou melhor, antes, a semelhança que existe entre ética e moral. Ambas visam a vida boa ou o agir bem. Tanto a ética como a moral são responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando o seu caráter, exemplo, o altruísmo e virtudes, e por ensinar a melhor forma de agir e de se comportar em sociedade. Tanto a ética como a moral têm o mesmo objeto de estudo, que são as ações humanas. Tanto a ética como a moral têm como missão construir as bases sólidas que vão de encontro à boa conduta na sociedade. A ética e a moral têm como objeto de estudo a ação humana. Já que a ética e a moral têm semelhanças, têm também suas diferenças. Enquanto que a ética pertence a um plano teórico, que faz reflexão filosófica sobre a moral pertence a um plano prático, porque faz parte do cotidiano da pessoa. A ética é abrangente, procura justificar a moral. É mais abrangente, é mais global ou universal. E a moral, então, é restrita, pertence a indivíduos e comunidades. Enquanto que a ética é normativa, porque fornece um conjunto de normas, de regras sobre o que é justo, injusto, lícito e ilícito, moral é mais descritiva, descreve o comportamento dos indivíduos na sociedade. Vamos agora a um exemplo prático do que é praticar ética e do que é praticar a moral. Um indivíduo que num transporte público, por exemplo, num autocarro, cede o seu lugar a uma pessoa idosa, está praticando um ato que é ético. Essa prática, essa ação é ética. Ele está sendo ético. E um outro exemplo tem a ver com a moral. Numa sociedade, por exemplo, como a nossa, aqui nós sabemos o que rege é a monogamia, ou seja, um homem tem o direito de se casar apenas com uma mulher só. No entanto, há países, ou há sociedades ou comunidades em que tradicionalmente, ou seja, a cultura, por exemplo, países muçulmanos ou islâmicos, em que o homem tem o direito de se casar com mais ou de ter mais do que uma esposa. Aí, esse ato ou essa ação é moralmente válida e, no entanto, aqui em Cabo Verde, essa ação é imoral. Depois de falarmos da ética, da moral, das semelhanças e da diferença, nós sabemos que a vida em sociedade tem lá suas implicações. O homem é um animal social, como já dizia Aristóteles, pois tem um instinto natural de convivência que o leva a relacionar-se e agrupar-se com os outros seres humanos, quer para a realização dos seus próprios interesses, quer de interesses comuns, assegurando a sua
subsistência. Deste modo, é fundamental que haja uma ordem social. Já que o homem não consegue viver sozinho, ele terá que se relacionar. E para que a sua relação possa se dar de uma forma saudável e harmoniosa, haverá necessidade de ordem social. Senão, como já dizia Thomas Hobbes, o homem seria lobo do próprio homem. Por que é necessário que haja uma ordem social? A sociedade em geral e os vários grupos e instituições que nela surgem exigem uma certa ordem e disciplina traduzidas em normas de condutas dos seus membros. Esta ordem ou disciplina é justificada por várias razões. Por quê? Porque há necessidade de garantir a segurança e por questão de resolução de conflitos de interesses. Já sabem que não há bens suficientes para todo o mundo. Na teoria, há que haver a repartição de bens, se bem que nós já sabemos que na prática muitas vezes isso não acontece. Há pessoas que têm bens por demais, ou seja, que são muito ricas, mas há pessoas que são muito pobres. E então, se não houvesse normas sociais, se não houvesse uma ordem social para gerir, ou melhor, para gerir o conflito, para orientar as relações sociais, o mundo, a nossa sociedade seria um caos. Assim, as normas de conduta têm de definir quais de entre os interesses em conflito devem ser salvaguardados ou sacrificados, o que justifica a importância das normas na convivência em sociedade. Por onde nós andarmos, seja na escola, ou até mesmo na família, na igreja, na nossa comunidade, há necessidade de regras. São regras por todo quanto é lado. São regras de trânsito, são regras de cortesia, são regras que nos dizem o que fazer ou não fazer. Isto é certo e isto é errado. Mas nada disso fere a nossa liberdade, porque já vimos anteriormente que ser livre é ser também responsável. Há diversidades de normas que regulam a vida social. As normas que regulam a vida social são normas éticas que impõem um dever ser. No entanto, existem ainda normas que regem a ordem natural, como é o caso das leis da física, da química, da biologia, a que os homens se acham também sujeitos. Naturalmente, ou seja, o que acontece no nosso mundo, no nosso universo, é que a ordem natural, a ordem do nascer do sol, do pôr do sol, a sucessão das horas, dos dias, dos meses, dos anos, isso acontece de uma forma natural e nós estamos sujeitos a esta ordem. O tempo, o homem tem que se sujeitar ao tempo e então essa ordem nos transcende. Além da ordem natural, existe uma outra ordem que é a ordem religiosa. Aí nós encontramos normas religiosas que regulam as relações do homem com Deus. Além disso, existem normas que integram os usos ou trato social, como é o exemplo das normas de cortesia, etiqueta e boas maneiras. E as normas que integram a ordem jurídica são normas jurídicas impostas pelo Estado que visam essencialmente salvaguardar o bem comum, por exemplo, a justiça, segurança, paz social, e reconhecem direitos e impõem os correspondentes deveres. Vamos então a exemplo de cada uma dessas ordens que nós já falamos. Eu já falei da ordem natural, até já dei exemplo. A ordem religiosa, por exemplo, quando o homem transgride um dos mandamentos da lei de Deus, ele peca e tem que prestar conta com Deus. Estamos perante a ordem religiosa. Quando se fala da ordem de trato social, por exemplo, numa festa de casamento,
tem assentos que são reservados aos noivos, aos padrinhos. Então, se tu és um convidado comum e acabas por usar este assento ou um dos assentos, tu estás a quebrar o protocolo ou não estás a seguir as regras de etiqueta, de cortesia. E ninguém, ou melhor, a lei não te condena. Há apenas uma reprovação social. São regras de trato social. O cumprimentar, o bom dia, boa tarde, pedir desculpas, por favor, com licença, as palavrinhas mágicas que nós já conhecemos. Mas quando se fala da ordem jurídica, aí já entra em ação a questão da lei. Se alguém, por exemplo, roubar ou matar, terá que responder perante a lei, terá que ter sanção, que acaba então, ou seja, ser uma condenação por causa da transgressão ou por ele ter acabado por quebrar a lei. E o que são direitos? Direitos são benefícios ou privilégios, faculdades, prerrogativas de que o ser humano usufrui devido à sua condição de ser humano, visando a garantia da dignidade enquanto humano. Como podem reparar, todo ser humano possui direitos e depois nós vamos falar de deveres. Direitos são privilégios, são regalias, são prerrogativas que o ser humano tem ou recebe como forma de garantir a sua dignidade. Por exemplo, o direito à vida, ao trabalho, à família, ao descanso, ao lazer. E vocês, como alunos, têm lá também. Vocês têm os vossos direitos. Direito a ter uma educação de qualidade, direito de serem ouvidos nas vossas preocupações, etc, etc. No entanto, nós também temos os nossos deveres. O que são deveres? Deveres pressupõem obrigação moral ou legal de prestar algo a outrem, estar obrigado a e obrigações para com as autoridades públicas, a sociedade, a família e pessoas individuais. Como seres humanos, temos direitos, mas também temos deveres. Algo que nós temos a cumprir. Obrigação perante a nossa família, perante as autoridades, perante a comunidade, por aí fora. E vocês, alunos, também têm lá os vossos deveres. Deveres de fazer o vosso trabalho de casa, de respeitar o colega, os professores, os funcionários e, mais ainda, respeitar os vossos pais encarregados de educação. Como repararam, a aula de hoje foi mais para esclarecer conceitos como direito, dever, mas antes nós também falamos de ética, da moral, do civismo, da relação que existe entre ética e moral, das semelhanças, das diferenças. E agora é o momento de exercício. E eu trouxe então 2 exercícios para nós aplicarmos o conhecimento que adquirimos na aula de hoje. O primeiro exercício diz: faça correspondência de forma correta ou acertada. De um lado temos ética, moral, civismo. E do outro lado temos conjunto de regras ou normas do cotidiano, da tradição e da cultura que determina as condutas humanas na sociedade. Ainda temos reflexão sobre os nossos atos e costumes, no sentido de confirmar se eles são ou não os melhores, os mais justos e os mais desejáveis. E, finalmente, o comportamento do cidadão enquanto membro da sua comunidade, consciente dos seus direitos e deveres. Então, prestem atenção. Em cada um dos aspectos, temos aí de um lado 3 conceitos e façam correspondência de forma assertiva. Vocês têm 1 minuto para esse exercício.
Espero que tenham resolvido de forma correta o exercício que eu acabei de vos dar. E então vamos de seguida à correção. Quando se diz conjunto de regras ou normas do cotidiano, da tradição e da cultura que determina as condutas humanas na sociedade, nós estamos a falar do quê? Estamos a falar da moral. E quando falamos em reflexão sobre os nossos atos e costumes, no sentido de confirmar se eles são ou não os melhores, os mais justos e os mais desejáveis, falamos então da ética. E, finalmente, o comportamento do cidadão enquanto membro da sua comunidade, consciente dos seus direitos e deveres, estamos perante o civismo. Vamos então passar para o segundo exercício. Também é para fazer correspondência de forma acertada. De um lado temos as seguintes características: é teórico e reflexivo, é prático, é universal, é típico de uma comunidade. E do outro lado nós temos os conceitos ética e moral. E então vocês vão de forma acertada fazer corresponder cada conceito à sua característica. Vamos passar agora à correção do exercício 2. A característica que diz é teórico e reflexivo, nós já aprendemos que tem a ver com a ética. E é prático, tem mais a ver com a moral. É universal, é a ética. É típico de uma comunidade. E vimos até um exemplo, então estamos a falar da moral. Assim terminamos os exercícios de hoje. O trabalho que vocês vão ter que fazer lá em casa tem a ver com a ética kantiana. Um filósofo muito interessante, debruçou muito sobre a questão da ação humana, mais concretamente sobre a ação moralmente válida e inválida. E então, para trabalho de casa, vocês vão ter que pesquisar um pouco sobre as características da ética kantiana. Estamos a chegar ao final da aula de hoje, mas antes vamos ver o que é que nós aprendemos. A moral refere-se ao conjunto de normas e princípios que se baseiam na cultura e nos costumes de determinado grupo social. Já a ética é o estudo e reflexão sobre a moral que nos diz como viver em sociedade. Ambas guiam a conduta humana, ensinando a melhor forma de agir e se comportar em sociedade e têm o mesmo objeto de estudo, que são as ações humanas. A vivência em sociedade implica o respeito pelas normas e regras sociais que regulam a conduta dos indivíduos, promovendo assim a paz social e o bem-estar comum. Chegamos ao final de mais um programa educativo Aprender e Estudar em Casa. Foi um grande prazer ter estado na vossa companhia e nós nos vemos na próxima aula. Fiquem bem, fiquem com Deus.